todas essas alegações que foram feitas pela OAB Federal, em princípio, me parecem pertinentes. Porque da petição inicial, parece-me que a grande preocupação era com o jurisdicionado, que fica, portanto, mediante atos de um dos poderes, suscetível quanto ao exercício dos seus direitos. Daí porque, para isso, depende realmente de um tipo legislativo específico que dê segurança ao direito de quem faz uso desse serviço. Eu entendo que o vício está no fato de se tratar de uma portaria, que é ato de decisão singular. Se fosse uma resolução do próprio tribunal, ato de decisão colegiado, acho que a matéria se comportaria no artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição, e não haveria vício de inconstitucionalidade. Então, eu me inclino para considerar inconstitucional pela usurpação de função do colegiado, do tribunal. Agora, há aspectos que, a meu ver, precisam ser considerados. E um deles diz respeito à autonomia administrativa do próprio tribunal. Isso. O presidente do tribunal, ele personifica o tribunal. E, na maioria das vezes, nós temos a submissão das portarias até ao colegiado, né? E, no caso, não há uma redução da jornada. Observa-se a jornada em termos de prestação de serviços, a jornada corrida de 6 horas. E essa prática é adotada, inclusive, creio, no próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, o tribunal... Um aspecto que me pareceu interessante, porque nessa portaria há um dispositivo, que é o artigo 3º, que faz exatamente a ressalva no que concerne ao expediente forense para o recebimento de petições. Diz assim: a diretoria do Fórum Ministro Enoque Reis, nesta capital, manterá serviço de recebimento de petições dos advogados, defensores públicos, promotores e curadores de justiça, para posterior remessa às respectivas varas, exclusivamente para fim de contagem do prazo processual. Parágrafo 3º do artigo 132 do CPC, no horário de tal a tal hora. Na realidade, o que me pareceu... Sobre a organização, sobre o funcionamento. Estou deduzindo, é que a portaria agora deveria ser uma resolução. Regula o funcionamento do expediente administrativo do tribunal. Ele não alcança o regime jurídico, nem muda o horário da jornada de trabalho. A jornada de trabalho é a mesma. Ele apenas regula o horário de funcionamento. E existem peculiaridades locais. No Amazonas, no Pará, tanto isso que os fusos horários são diferentes. O horário do servidor há circunstâncias... De 6 horas o horário. Continua 6 horas. E ele ressalvou expressamente, com a devida cautela, a possibilidade de manter-se o respeito intangível aos prazos processuais. Eu não consigo visualizar, e tenho a impressão até mesmo que não conflita com o precedente do ministro Celso de Mello, porque a preocupação do ministro Celso de Mello foi exatamente o de conceituar o regime jurídico. E o horário, evidentemente, inclui-se no regime jurídico se há modificação da jornada de trabalho. Mas quando se trata apenas de regular o funcionamento do expediente administrativo do tribunal, o tribunal é competente. Artigo 96, ele inciso tem 1, a linha A da Constituição. Apenas para terminar o meu voto, assim, presidente... nós estaríamos retirando do tribunal a competência para estabelecer o seu expediente administrativo. Apenas eu gostaria de terminar o voto. Foi interrompido. Sim, não, imagina, Vossa Excelência trouxe achegas importantíssimas. Eu continuo acreditando que só devemos partir para a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo abstrato quando o conflito seja evidente. Nós estamos aqui a discutir a matéria e estamos pensando muito e devemos pensar muito, porque isso implica o bom funcionamento, né, na administração do tribunal, né? E já se tornou extremo de dúvidas que não houve o benefício maior para os servidores quanto a redução da jornada de trabalho. A jornada de trabalho continua sendo a mesma, 6 horas corridas. Isso se coaduna, inclusive, com o preceito da Constituição Federal relativo aos turnos ininterruptos, em que há sequência do trabalho, né? Por isso é que eu penso que até mesmo considerar